Do Senhor Jesus, pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito de fé e obra. Texto no livro de Tiago, capítulo 2. Eu estou com um convidado aqui, o diácono Paulo César, da Igreja Missão Mundial. Pode ser, querido. E ele vai estar juntamente comigo falando a respeito desse assunto. Pega a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar esse estudo hoje, amém? Pedindo para o diácono Paulo César, está lendo o texto no livro de Tiago, capítulo 2. Verso 14. Verso 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Solta aí, queridos. Pode falar. Glória a Deus. Então, Paulo, que nem a palavra do Senhor está dizendo que a fé sem obra ela é morta. O que tem muitas pessoas achado que eu tenho fé e fico na minha casa, não faço nada na igreja, não ajudo ninguém, mas eu tenho fé, eu vou para o céu. Qual a sua visão a respeito disso? Queridos, na verdade, eu acredito o seguinte, que Deus ele não gosta de pessoas preguiçosas. Jamais eu acredito particularmente que os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Porque ele te fez você, aleluia, para a obra dele. Se você aceitou Jesus, foi batizado, ele não quer que você simplesmente fale, eu creio em Deus e está bom. A Bíblia diz até no Novo Testamento que aquele que aceita o meu nome está salvo. Mas isso aí, querido, é você aceitar de fato a essência do nome dele e o seguir. Glória a Deus, aleluia. Então isso que a gente temos que entender, irmãos. Que é preciso a gente fazermos o trabalho que o Senhor determinou para nós. A palavra de Deus mesmo diz que tudo conforme vir na sua mão, conforme a sua força, faça. Então, hoje em dia a gente temos que entender que é preciso, nós temos obra para poder apresentar ela perante o Senhor. Até relembrando um caso aqui, pode falar primeiro, Paulo? O interessante desse contexto, além de você ter por obrigação fazer as obras, eu tenho também um versículo aqui muito lindo, Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, que está escrito assim, por gentileza, Filipenses, capítulo 2, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus, aleluia, que é uma coisa que também tem acontecido. Às vezes as pessoas querem fazer a obra, mas para poder se aparecer, para poder gloriar elas mesmas, e não está fazendo por amor. E tudo que você faz na casa do Senhor, amado, tem que ser por amor. Se você fizer por obrigação, para Deus já não vai valer nada. Por que você está pregando? Por que você está evangelizando? Porque meu pastor mandou. Para Deus isso não vai valer nada, porque a obra de Deus tem que ser feita por amor. Aí que tem muitas pessoas confundindo, Paulo, achando que amar é falar que ama. Não, a Bíblia me faz uma conjectura. Se o seu irmão disser para você que tem fome, você simplesmente falar, vá em paz, que aproveitar nisso. É preciso nós falarmos, irmão, você tem fome, eu te amo, eu vou te ajudar, eu vou demonstrar o meu amor por você. O que eu ia relembrar aqui é aquela situação quando a gente pregou para aquele menino morador de rua. O Paulo vai estar contando melhor aqui esse testemunho nosso que aconteceu, que nós ajudamos um rapaz. Está contando um pedaço. Interessante, queridos, que a gente nunca tinha feito esse trabalho. E aí eu estava na rua, é uma longa história, então eu vou entrar no contexto mais principal. Que aí eu conheci uma pessoa que estava na rua, que estava morando na rua já há 5 anos, um adolescente, e ele tinha 17 anos, tinha 5 anos que ele estava morando na rua, então ele saiu de casa com 12 anos de idade, e a história dele é uma história boba, querido. Não é tipo assim, porque ele é um vagabundo, ou ele tá vagabundando, não. Se você for olhar a história, o diácono Gerson foi olhar a história dele lá, é uma história tipo assim, que do nada ele saiu de casa. Nós foi na casa da mãe dele, que nós pegamos até o endereço da mãe dele, depois nós pregamos para ele, levamos, minha mãe fez alimento, almoço,
almoço, para levar para ele almoçar. E aí nós pregamos para ele também a palavra do Senhor. E o triste da história, ele saiu de casa porque a mãe dele chamava ele de gulão. Você está comendo muito, seu gulão. Principalmente quando eles iam em retiro evangélico, a família evangélica, entendeu? Por causa disso aí, uma brechinha que é boba aos nossos olhos. O diabo usou, ficou morador de rua. Amém? Então, querido, nós temos que fazer a obra nas ruas. Pregue nas ruas. O interessante que o diácono Gerson é o seguinte, que a fé sem obra é morta. Mas a obra também, ela não tem nenhum respaldo que você é melhor do que ninguém. Acabamos de ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que você tem que sempre colocar as pessoas como superior a você, servir a todos. Amém? Porque é interessante aqui que eu estou lendo aqui também, em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 15, pessoas que se vangloriam, pessoas que pregam por dinheiro, que está tendo muitos hoje em dia, pessoas que pregam para achar que é um melhor do que o outro, pregam por comércio. Isso tudo, obra, é perigoso te levar para o inferno. Tem que pregar com amor, tem que viver a verdade, tem que ser simples, tem que ser educado, tem que amar os seus inimigos. Então, vamos dizer assim, um cumprimento todo, queridos. Não é simplesmente você só fazer obra, não é simplesmente você só ter fé. Não. Se você tiver só uma das duas coisas e tiver a obra só por vanglória, é em vão. Pare agora. Faça por amor, em nome de Jesus. Para concluir também, Diácono, é que tem muitas pessoas também que têm arrumado desculpa para poder não fazer a obra. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não louvo, eu tenho vergonha de cantar, eu tenho vergonha de louvar. Eu sei que Deus tem esse chamado na minha vida, mas eu tenho vergonha de parar alguém na rua e pregar a palavra de Deus para ela. E a gente temos que entender que a palavra do Senhor fala que as nossas desculpas perante Deus naquele dia serão como um trapo de imundície. Então você não vai poder chegar no grande dia da vinda do Senhor e dizer: Deus, eu não fiz por causa disso e daquilo, porque Deus, Ele vê todas as coisas, Deus, Ele conhece o seu coração. Então, se você tiver uma oportunidade, passe por cima da timidez, porque a Bíblia também diz no livro de Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, que a timidez não seja uma desculpa para você não fazer a obra do Senhor, como eu até falo no outro vídeo aí, como vencer o medo de falar em frente à igreja. Acompanhe os outros vídeos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Só mais uma observação, por gentileza, muito interessante, queridos, que o Diácono Gerson falou aqui, que o Espírito Santo até me incomodou para falar com os irmãos, é o seguinte: não tem ninguém que não serve para nada na igreja. Não tem ninguém, querido, que não serve para nada na igreja. Se você pode falar que eu não sirvo para nada, é porque você não quer servir para nada. Porque se você tiver amor à obra de Deus, eu estou até sentindo a presença do Espírito Santo muito forte aqui. Se você tiver amor à obra de Deus, é o suficiente para Deus te usar como uma ferramenta nas mãos dele. Amém? Deus abençoe vocês. E compartilhe esses vídeos em nome de Jesus, principalmente para pessoas que não são evangélicas, porque Deus ama elas também. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.